Porventura já todos encontramos? Amém. Graças a Deus. Leamos. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Os irmãos podem tomar assentos, estamos agradecidos pela gentileza. Muito obrigado por esse momento. Parece que tem irmãos que agitam de verdade, né? Tem irmãos que gostam mesmo de agitar. E estamos louvando ao Senhor por este privilégio, como ultimamente temos vindo assistir e perceber através das redes sociais. Gostaria de também parafrasear, dizer que nunca foi sorte, sempre foi Deus. Amém? Sempre foi Deus. No entanto, eis-nos aqui, chegamos essa madrugada do Cunene, da qual nós fomos para a atividade a viagem missionária. Tinha de abortar, deixando os irmãos lá e regressar. Hoje, perto das 3 horas, estava a chegar, exatamente porque os irmãos obrigaram-nos a estar aqui. E desde já queremos louvar a Deus pela vida do reverendo Ananias Alberto, que é o patriarca, que é o pai desta igreja, líder e fundador da Comunhão e Plenitude. Estamos de veira agradecidos por ter permitido que a gente estivesse aqui participando desta conferência de jovens, conferência jovem de excelência. Queremos também louvar a Deus, a liderança do departamento da juventude, que olhou no seio de pregadores alguém que pudesse integrar também. Assim estamos agradecidos aos irmãos que nos antecederam, a começar pelo evangelista Ramiro Dumbo, que foi o primeiro preleitor e também o responsável da nossa estadia aqui, né? A pessoa que solicitou-nos a fim de que pudéssemos estar aqui para tratarmos com os irmãos. E a todo o elenco que trabalha no departamento, Deus em Cristo vos possa rica e poderosamente abençoar. Louvamos a Deus por todos os irmãos que também estão se tornando partícipe deste culto, que o Senhor vos possa abençoar rica e poderosamente. Amém. Eu disse amém. Tem alguns irmãos que eu posso agora ver aqui e que há já algum tempo não os vejo. É bom ver rostos lindos assim, os irmãos estão muito bonitos. Nossa, isso tudo mesmo assim, mesmo só swag para deixar Jesus apaixonado. Esse swag todo mesmo é para deixar Jesus apaixonado mesmo pelos irmãos. Só mesmo por causa disso. Aleluia. Eu disse aleluia. Eu não sei se ficou alguma coisa da qual não terei dito, mas eu, pelo menos até aqui, ainda estou a sentir, irmãos, é um bocadinho difícil falar para jovens. Nós, os jovens, temos característica própria, amém? Temos características muito próprias. Pesquisadores, pessoas que têm acesso à informação fácil, e todo um conjunto de elementos. Então acredito que alguns irmãos já devem ter pego numa folha e começar a avaliar todos os elementos. Então, mas por enquanto vamos ouvir a palavra. Amém. Eu disse amém. Eu disse amém. O assunto em abordagem é... Alguém se lembra? Espera ali. Não podia ser mais o evangelista a falar. Já podia ser os irmãos. Olha, eu estou aqui também para agradecer a vida do evangelista Daniel Capeua. Daniel Nangolo Capeua, por ter estado entre nós. Não esqueci o teu nome, abençoado. Ontem fez um estrago lá na Comunhão e Plenitude Senhora do Monte. O recado me chegou. E é uma bênção poder estar aqui. Irmãos, com todo o respeito que temos por todos os que estão ou estamos aqui, irmãos, não dá para fazer ou para falar qualquer coisa, porque os irmãos dispensaram muito dos vossos a fazer para estarmos juntos
No entanto, com muito respeito, eu sei que tem irmãos com muitas ocupações e estão aqui honrando-nos com vossa presença, honrando e prestigiando essa atividade também. Agora, eu acho que os irmãos não querem ouvir isso, né? Já estão a começar a bater na madeira, dizer, mas então entra só já na palavra, conforme o evangelista Ramiro falou, né? Vamos com calma, não é assim, irmãos? Irmão, evangelista mesmo é ele, e outros irmãos. E decidiram me colocar no meio dos grandes. Veja só, ontem foi o evangelista Faria, né? Também, do qual temos respeito. Nos outros dias vai ser o cooperador Yuri, o pastor. Irmãos, se meter mesmo no meio dos titãs. Eu acho que os irmãos me fazem uns testes que às vezes tenham dificuldade de passar nesse teste. E sei também vos dizer que um dos testes que eu passei, e vai fazer parte, a próxima vez que eu procurar um emprego, vai fazer parte do meu currículo. Preguei no aniversário do reverendo Ananias. Isso vai fazer parte do currículo. Porque não é todos os dias que se prega no aniversário de um pastor presidente. Amém? Então eu vou colocar no meu currículo e não duvidem, porque eu tenho capacidade de o fazer. Amém? Eu disse amém. Amém. Jovem de... Amados, olhar para este tema, ele é principalmente teológico do que bíblico. Assim era importante fazer essa diferença também. Existem termos ou existem temas que nos remetem a nos voltarmos ou a discorrermos principalmente na Bíblia. Mas o tema em abordagem leva-nos a uma linguagem de ciência e sabedoria. E neste aspecto, leva-nos para a abordagem teológica. Então, estamos a falar sobre jovens que influenciam sua geração. Quando olhamos para o assunto, eu tenho vontade de definir ou trazer alguns conceitos, mas imagino que os preleitores que me antecederam já o terão feito. Mas olha só, jovem fala necessariamente da faixa etária da qual as pessoas têm vigor, que as pessoas têm força para fazer acontecer. Jovem não se trata apenas da idade. Assim, se tratasse da idade, eu já não estava dentro da classe de jovens. Porque eu acho que os irmãos não vão me amaldiçoar. Só a cara aí que já foi, mas a idade ainda ficou. Eu estou com 41 anos de idade, então os irmãos iriam dizer que eu já não sou mais jovem. E olha como eu sou jovem quanto os irmãos que estão com 18 anos. Amém? Porque sinto ter vigor igual ao de muitos irmãos aqui que estão abaixo da minha idade. E o Congresso está a dizer que precisamos ser jovens que influenciam. Os que influenciam a geração na qual se encontram. Ponto 1. É importante dizer que quando se trata de influência, o primeiro aspecto é que deve haver o influenciador, que os ingleses chamam de influencer, e precisa existir os que são influenciados. O que é ponto assente é que nem todos somos influenciadores na mesma área e na mesma época. Aleluia. É também importante dizer que quanto à influência, não influenciamos todos na mesma dimensão. Existem pessoas que exercem influência apenas na rua dele. Exerce influência
num círculo muito pequeno, mas exerce influência. Num grupo de talvez 5 pessoas, e por essa razão é que ele é o chefe da gangue, por isso é que ele é que é o responsável por isso e por aquilo, é porque você de algum modo exerce influência sobre os demais. Você sobressai. Mas olhando também para o texto ora lido, porque é importante discorrer, embora tenhamos dito, e porque o texto áureo, os textos áureos não se resumem ou não passa pelo livro que agora acabei de apresentar. Mas olhem o que Paulo está a dizer. Paulo provavelmente terá estado em Troades quando escreveu para seu servo, para seu filho na fé, Timóteo. E ao escrever tanto a primeira quanto a segunda epístola, ele escreve com a perspectiva, ou com pelo menos 2 perspectivas, da qual a primeira é de destruir os ensinamentos, destruir o didaquê em grego, destruir todas as influências dos mestres judeus ou dos judaizantes, sobretudo aqueles que vinham ensinar ou que traziam ensinamentos falsos. Era importante que Timóteo percebesse, e tendo percebido, a igreja que estava sendo liderada por ele pudesse se afastar ou se abster de qualquer ensinamento destrutivo. O segundo elemento que norteia a escrita dessas epístolas é de Paulo animar seu filho e passar determinadas recomendações. É assim que, bem no versículo 12 que lemos, a palavra está a dizer: independente de todas as coisas que acontecem, gostava que soubesse que ninguém deve desprezar a tua mocidade. Aleluia. Ninguém deve desprezar a tua juventude. Ninguém deve desprezar o vigor que você tem. Eu estou a fazer um esforço. E eu gostaria de pedir ao irmão John, que eu sei que é o sonoplasta, que ele me ajudasse com o retorno. Talvez os irmãos estão a perceber-me melhor do que a mim mesmo. Então, melhora um pouco, me dá um pouco de grave para eu pensar que estou a falar com certeza. Porque é ruim. Em homilética aprende-se que quando as pessoas pregam, devem pregar com um tom de convicção, sem parecer que está a duvidar do que fala. Então o irmão John vai me ajudar, né, meu amado? Por isso é que você é bonito, olha só. A altura que todas as moças gostam. Nossa, só não estão a te seguir, te paquerando porque elas mesmo é que não querem. Aleluia. Por isso é que melhoraste mesmo o som. Maravilha, isso está poderoso, está a ficar poderoso. Aleluia. Então, amados, nós entendemos que Paulo está a dizer, olha, ninguém despreza o vigor que há em você. Ninguém despreza a força. Ninguém despreza a juventude em ti. Porém, recomendo que você seja o exemplo dos fiéis, tanto na palavra, no porte, ou ainda no trato, na maneira, ou no teu proceder. Seja o exemplo também no amor, seja o exemplo nas coisas boas. E faz todo sentido analisarmos este versículo, porque ele faz uma ponte em relação ao que queremos tratar. Jovens que influenciam. Se porventura alguém precisa influenciar, ou seja, ele tem que ter esta capacidade. E você não se coloca lá por apenas querer. As pessoas vão olhar com admiração e vão te dar o lugar de destaque. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo está a dizer, você precisa ser o exemplo. Você precisa parecer, ou você precisa estar ali, as pessoas olharem para ti e dizer, é este aqui o nosso modelo. Você precisa ser o aferidor. Se alguém precisa de uma medida para alguma coisa, seja o aferidor, seja modelo, seja o exemplo dos demais que te seguem. Aleluia. Influência, exercer influência. É verdade que tem alturas
em que a gente só é torcedor. Nós só estamos na bancada, olé, 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 olá. E estão lá os que fazem as coisas acontecer. Mas outras vezes somos nós que fazemos acontecer e todo mundo nos aplaude. Eu disse, todo mundo nos aplaude. Eu queria entender o valor daquela túnica que ofereceram ao Lionel Messi quando eles ganharam o Mundial. E disseram que era muito valioso. Epa, me dão só dinheiro, aquela túnica pode deixar. Eu não precisava. Mas era o lugar de destaque. Aleluia. Não, os irmãos não estão a entender. Estamos mesmo juntos, irmãos. Estamos mesmo juntos. Então vou correr, porque os irmãos já não me querem ter aqui. Influenciam a sua geração. Sabe, eu voltei-me para a Bíblia e entendi que determinadas pessoas exerceram influência. Quando eu penso em Sadraque, Mesaque e Abednego, eles exerceram influência na época deles. Eu disse, exerceram influência na época. Quando eu olho para Abraão, independente da idade com a qual Deus o terá chamado, na região de Ur dos Caldeus, para ir à terra que Deus lhe havia prometido, independente de qual tivesse sido a idade que tinha, a palavra mostra que ele tinha vigor para caminhar, porque faz diferença. Ele chega até em Arã e seu pai Tera, a palavra diz que Tera já era adiantado de idade. Tera era mais velho, então mostra que Abraão tinha vigor, Abraão tinha força, Abraão afigurava-se como se de um jovem se tratasse, e ele está a exercer influência. Ele está a dizer, se o Senhor disse, eu vou obedecer, vou andar na direção que ele estabeleceu. Louvado seja o nome do Senhor. Falamos ainda de outros. Quando Deus chama Davi para integrar o reinado, ele era jovem. Sim, a juventude é chamada porque é a fase que dá para fazer as coisas por causa da força, por causa do vigor, repito. E deixa-me dizer que a juventude dos nossos dias também é chamada a exercer influência. E quando Paulo está a falar com Timóteo, está a dizer, exerça influência no convívio ou no seio daqueles que te seguem. Infelizmente estamos numa época em que a influência que exercemos não é apenas uma influência positiva. Acredita que existem pessoas que também nos ajudam a conhecer coisas e coisas ruins, como nós podemos ouvir no hino. O hino diz que existem pessoas, inclusive na igreja, que só nos ajudam a errar, nos ajudam a pecar, exercem influência sobre nós para nos desencaminharem da presença de Deus. Mas quando olhamos para o versículo 12, estamos a ver que Paulo está a dizer, ninguém despreze a tua mocidade, ninguém despreze a tua juventude, mas sê o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e também na pureza. Mas independente de existirem elementos que nos remetem à espiritualidade, deixa-me dizer que existem outros elementos da qual precisamos também exercer influência. E na tarde de hoje eu gostaria de lhe dizer que o Senhor está a nos chamar para fazermos diferença, para podermos exercer influência num mundo que está globalizado e que até o mundo que está em decadência espiritual está a fazer uma espécie de reevangelização na igreja. Vocês vão me desculpar, não fui eu quem pedi, também não me convidem mais se não for preciso, mas quando eu olho pessoas a entrarem na igreja, é rapaz e com brinco de um e do outro lado, só pode ser uma influência negativa. Quando você coloca bob, quando você coloca uma trança que dizem que é tipo nós do sul, para entrar na igreja, alguma coisa não está a bater certo, alguma coisa não está no lugar certo, não é a influência certa da qual
qual estamos sendo chamados, a forma como nos vestimos. É bom, e eu vou aproveitar e falar porque tem poucos adultos aqui, então vou falar para os jovens. Quando eu olho para alguém que canta no grupo coral e o tipo de veste que coloca, até chamar o nome é obsceno. Quando você coloca pilandoce, eu não entendo que tipo de crente você é e a influência que você está a exercer. Eu não posso de forma alguma concordar. Aliás, o meu legado histórico não me permite, aliás, a minha vida, ou seja, estou agora a completar 27 anos que sou cristão, e neste período nunca tinha visto tamanha decadência, tamanha distorção, tamanho afastamento da palavra ou da vontade de Deus, porque hoje estamos com dificuldades de podermos sacrificar. Terei lido e alguém disse: ninguém pode agradar a Deus se não sacrificar os seus desejos. Mas nessa tarde somos chamados a exercer influência, e ao exercermos influência eu penso em pelo menos 3 palavras. Eu disse pelo menos 3 palavras. A primeira palavra, para quem quer exercer influência, ele precisa usar-se da expressão disciplina. Fala para o teu irmão: disciplina. Se não é com raiva, você agora tem que ter mesmo raiva. Fala para ele: disciplina. Diga: seja disciplinado. Já falaste com raiva, agora fala de uma forma chocolatada. Fala: tenha disciplina. Não, se é de forma chocolatada, então agora fala de outro jeito. Você vai falar como se fosse creme de bola de Berlim. Fala: disciplina. Fala: tenha disciplina. Olha, ninguém pode chegar ao auge se não for alguém disciplinado. Toda pessoa que chegou a influenciar sua geração, ele precisou ser metódico, ele precisou ser disciplinado, ele precisou fazer regularmente, com alguma insistência, persistência e existência. É necessário que alguém que quer chegar lá em cima não seja alguém que desista fácil. Tem de ser alguém que, independente de quais tenham sido as circunstâncias, está complicado, mas eu sou disciplinado. Está fazendo muito frio, mas eu vou acordar. Está muito difícil de ir à igreja porque está a chover, mas eu vou porque eu sou uma pessoa disciplinada. Se você quiser introduzir uma marca, imagina que este sapato que coloquei fosse a marca que você criou. Mesmo que todo mundo diga que essa marca não é das melhores, você tem que ser disciplinado. Tem que colocar sempre, de modo que as pessoas não só se cansem, mas comecem a ganhar gosto por aquilo que você decidiu amar. Louvado seja o nome do Senhor. E os teus seguidores vão dizer: se ele coloca é porque alguma coisa boa. Assim você vai exercer influência. Então seja disciplinado no que fazes, a fim de que as pessoas que te estão por perto consigam olhar e dizer: sim, eu admito que ele chegou longe, que ele chegou lá. Então a disciplina é extremamente necessária. Louvado seja o nome do Senhor. A outra palavra é coragem. Todo mundo vai chegar e vai desprezar. Colocar preto com azul lapiseira não funciona, mas se repetires 1 milhão de vezes, deixa-me te dizer que os que estão lá no Lucrécia vão começar a te admirar, e onde quer que tiveres passado, as pessoas que olham para ti com admiração vão dizer: essa deve ser a forma certa. Então você tem que ter coragem. Você tem que ter coragem. Tem que ter coragem, mesmo quando te desprezarem, mesmo quando caçoarem de você, mesmo quando usarem de escárnio contra ti. Você, se tiver certeza do que o que estás a fazer seja algo bom, então seja disciplinado, mas também tenha coragem para enfrentar os demais, porque a coisa que você diz ninguém vai concordar, ninguém vai gostar. Não, seja corajoso. E ter coragem não significa ausência do medo, é a capacidade de controlar o medo que você tem. Então todo mundo que quer chegar lá em cima, todo mundo que quer influenciar sua geração, precisa ser alguém corajoso. Louvado seja o nome do Senhor. Diga para o teu irmão: seja corajoso. Seja corajoso. Quando eu penso na coragem, nós estamos a tratar lá na Senhora do Monte. Estamos num período de 14 dias de batalha espiritual,
E o assunto em abordagem é: o decreto foi mudado. O decreto foi alterado baseado em Daniel capítulo 3, sobretudo os versículos 8, 10 e seguintes, indo até ao versículo 28, 29 e 30. O decreto foi mudado. Era necessário para que o decreto fosse mudado, a fim de exercer influência. No momento em que disseram: quando ouvirdes o som do pífaro, da gaita de foles, toda outra sorte de música, deveis vos prostrar. O irmão está a pensar que assim já me prostrei. Não, eu me coloquei de joelho. Mas prostrar na verdadeira essência da palavra é colocar a cabeça em terra, é baixar-se e dizer: eu não tenho capacidade de olhar para Deus, porque eu sou um humano mortal. E a palavra diz que esta era a ordenança. Só que quando tocou a citara, quando tocou a sambuca, quando tocou a gaita de foles e toda sorte de música, os satrapas se colocaram de joelho, os juízes se colocaram de joelho, os mais de 120 governadores se colocaram de joelho e se prostraram. Mas estavam aqueles que pareciam rebeldes. Estava ali Ananias, Azarias e Misael, que o irmão conhece como Sadraque, Mesaque e Abdenego. Eles estavam aí e disseram: nós nunca dingue, nem a brincar. Se tiverem de nos matar, que nos matem, mas nos colocarmos de joelho, nos dobrarmos a estátua, não, isso não é o que aprendemos. Lá já sempre nos disseram que temos que adorar o Deus dos nossos pais. E quando eles olham para o capítulo 20 do livro de Êxodo, estava a dizer: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura. Então ele chega e está a dizer: bate um cule, não, ninguém vai se dobrar, nenhum de nós se dobra. E quando eles não se dobram, tinha alguém que estava a controlar. Quando eu estou a falar sobre coragem, vai ter alguém que está a controlar todos os teus passos, vai ter alguém que vai falar a teu respeito. De algum momento é bom, porque na vida de um servo de Deus é importante existir Pedro, que é o camarada brincalhão e que gosta de ver todas as coisas acontecer. Mas também é importante existir um Judas. O Judas é que vai vender o nosso negócio. Judas é o camarada do marketing. Judas é o que nos torna conhecido. Judas é o que nos torna notório. Judas é o que chega, sabe por quê? Porque Judas chega diante dele assim: vou lhe paiar, me dão aqui o cumbu que eu vos entrego. Ele está dizendo assim: mas não lhe conhecemos. Olha, o negócio é esse mesmo, vocês vão lhe conhecer a hora em que eu beijar o rosto dele. Os que estavam indo à procura de Jesus nem lhe conheciam. Existem pessoas que não te conhecem, mas vai ser importante que os fofoqueiros existam na tua vida. Os fofoqueiros vão ajudar que você se torne conhecido. Não lhes amaldiçoe. Diga: Senhor, eu te louvo porque tenho os fofoqueiros, meus amigos que me conhecem bem. Esses vendem bem o negócio, esses vendem bem o meu peixe, aleluia. E quando estava ali Sadraque, Mesaque e Abdenego, Judas não estava. Não procura nesses versículos, mas estamos a ver os traidores a levantar e disseram assim: ei rei, você não disse que neste decreto ninguém deve se curvar a outro Deus, ou seja, que todo mundo tem que se dobrar a estátua de ouro que levantar? Sim, foi isso que eu disse. Você vai se decepcionar, rei. E já estão a trazer os moços. Eu quero ver os caístas da igreja, tipo o irmão Michel, fiquem bem. Ele tem altura suficiente. Tem mais uns. Irmão Domingo é corpo, tem pouca altura. Mas está a ver, irmão Michel? Vem, jovem Jaque, vem aqui. Irmão Michel, me ajude. Não tem mais? Não vais ter medo, né? Pega aqui assim nele. Não. Che, você tem altura para lhe pegar? Não faz isso. Lhe pega aqui. Irmão, olhem só pela altura dele. Que até chegar diante do rei, estás a patinar, está vendo? E eram os... Rei, você vai se decepcionar. Segura então também, irmão Michel. Nossa, o líder. Vou até pegar com medo. Eles já estão a vir a patinar. Aleluia. Lhe jogaram aí. E o rei disse: Sadraque, Mesaque
eu até vos curto bué. Vocês são meus dreads. Fizeram esse mambo comigo por quê? Eu mandei levantar a estátua, era só adorar. O que se passa convosco? É de propósito que vocês fizeram mesmo isso, porque eles também não eram quaisquer pessoa. Eles eram qualquer coisa como administradores. Então eles eram conhecidos do rei. O rei precisava tratar com eles com maneira. Mas só que ele erra quando diz que, olha, quando vocês ouvirem a tocar de novo, é melhor só adorar, porque eu não, com sangue de barata, eu não me responsabilizo pelo que vai vos acontecer. Eu quero ver quem é o Deus. E a palavra diz que enquanto isso soou, aleluia, enquanto isso soou, todo mundo já sabe que a luta ficou transferida para o Senhor, não é verdade? A luta passa para a dimensão de Deus, são jogados, e quando ele vai para espreitar, na expectativa de encontrar gordura, porque era isso, forno aquecido 7 vezes, vou encontrar, e torraram feio, meu Deus, vou lhes encontrar com uma posição, outro está aqui assim, outro está, o outro, não, vão morrer feio, gordura, esses não vão morrer mal. E quando ele está a espreitar, está a ver os camaradas. Tu calisanga, de que camela é isso? Colong. Oh, nós colocamos 3, agora está cantando de que camela é isso? São 4, louvado seja o nome do Senhor. Mas para que tal acontecesse, era necessário coragem. E a palavra diz que quando isso terminou, agora é o próprio rei que pegou a Bíblia e está a pregar o evangelho na conta, está a evangelizar, levou uns folhetos. Porque ele disse, olha, se ontem ou se aquela hora eu disse que o decreto assinado é que todo mundo tem que se dobrar diante do meu Deus, estou agora a vos dizer, quem falar mal do Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, se fosse hoje eu estaria a ver Nabucodonosor a levar folhetos para evangelizar no nosso lugar. O homem que decidiu se colocar na contramão, agora ele é que está a evangelizar. Ele é que está a falar em nosso favor. Sim, todo mundo pode te reprovar. Se você tiver certeza, vá adiante. Porque os que estão a te reprovar é como dizem, quem desdenha quero comprar. Quem desdenha, fala para o teu irmão, quem desdenha quer comprar. Fala mesmo, fala mesmo. Quem desdenha quero comprar. Sim, esse que agora está a desprezar. Quando percebe, irmão, tinha uns dias, eu já nos anos, na empresa em que estava, acho que foi 2010, 2011, eu tive um colega que colocava umas calças tipo Michael Jackson, uns pops assim, coisa, eu não sei se era castanho, não, cor de cuspe, mais ou menos assim, uma cor assim meio que, às vezes colocava coisa branco, ou coisa, sapato preto. Nada de coisa. Éramos colegas do mesmo setor. Também não vou vos falar, porque senão daqui a pouco começam a procurar agora no meu coisa com quem é que eu trabalhei. Não façam isso. Mas era jovem. E ele punha assim umas meias brancas. E na altura, as roupas que chegavam aqui assim, eram mais do Yuri da Cunha, por causa do Teca Sala. E ele já punha assim, tipo Michael Jackson. Meu Deus! E era alvo de estiga durante a empresa toda. Eu acho que quem trabalhou na altura na Zagope deve saber de quem é que eu estou a falar. E todo mundo zombava, todo mundo. Irmão, hoje as vossas calças é como? Assim já eu estou fora de moda, que a calça está quase a dobrar. Depois a boca não sei se quanto, já parece que 26. Assim todo mundo está olhando para mim como, está vendo? Mais velho mesmo, esse me tem idade de velho. É por isso que ele está mesmo já assim. Sim, hoje, os que estavam a lhe desprezar são os mesmos que estão a usar calça até para se falta tecido. Já não é mais a calça só aqui por cima do sapato. Parece que o tecido não chegou e por isso fizeram. Oh, irmãos, agora é assim que funciona. Naquele tempo lhe desprezaram. Mas hoje é o que todo mundo usa. Ah, você vai influenciar. Fala, eu vou influenciar. Fala, eu vou influenciar. Fala, eu vou influenciar. Precisa, olha, eu estou nessa, eu preciso, não está na hora de terminar, também os irmãos aqui não dão toque, precisa aqui, tá na hora de terminar, era só 20 minutos, não é para
Mas também tenho que terminar mesmo já, graças a Deus. Porque os irmãos estão a me amaldiçoar aqui assim no coração, porque eu falei de brinco, porque eu falei de alguns irmãos que colocam trança, já estão aqui a me praguejar, irmão. Você pode praguejar, mas vou continuar a falar até sair daqui. Não vou mudar da ideia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu vim aqui hoje para dizer que nós seremos influência. Eu não sei quem é que vai entrar para a polícia, mas eu creio que vamos ter regulador do trânsito, que vão influenciar, que vão ser como aquele senhor que não aceitou ser corrompido e em plena parada o comandante-geral saiu do seu gabinete para ir e poder mudar a patente dele, porque exerceu influência num convívio dos demais. Ele percebeu que não era igual, não era comum a atitude dele. A tua atitude não vai ser comum, aleluia. Nós não vamos deixar mais que o mundo nos influencie, não vamos permitir mais que as coisas, ou seja, o que o teu colega faz. Lá onde você vende material de construção, quando o Mamadou não está, vocês aumentam o preço. E depois dividem a micha. Não, você não vai continuar a roubar assim. Não. Lá onde você vende peças, os teus colegas estão habituados a crescer o preço quando o boss não está. Para vocês dividirem o cumbu, você vai falar assim, nada. Daqui para frente, a micha que vocês fizerem fica mesmo vossa. Eu não quero saber, e quando vos apanhar, primeiro, não vou vos queixar, não vale a pena ficarem desconfiados, mas quando vos encontrarem, não coloquem o meu nome. Porque você quer ser uma influência. Estou a falar para pessoas que onde tiverem a passar, hoje eu vim para dizer, os grandes escritores desta nação estão aqui, vão influenciar na área da literatura. Esta igreja vai ser conhecida como a igreja dos acadêmicos, porque eu creio que as pessoas já estão a fazer matrícula. Eu não sei quantos fizeram preparatório, mas esta igreja há de ser conhecida como a igreja dos acadêmicos. Você vai se destacar na academia em que você se encontra. Eu estou a dizer que algumas pessoas vão receber bolsa de estudo, e lá onde eles estiverem a estudar, vão marcar diferença, serão uma influência. Eles vão dizer, valeu a pena termos enviado. No universo de 30, de 40, de 100 estudantes, pelo menos este se destacou, não apenas com a melhor nota. Eu disse não apenas. Eu não estou a dizer que você vai ser o mais boelo, não. Você vai ser o mais inteligente, só que com um comportamento diferenciado, porque vão dizer, este exerce influência. Você vai exercer influência na tua família, no teu bairro, mesmo na igreja. Quando você faltar um domingo, todo mundo vai entender que você faltou. É uma forma de expressar influência no seio dos demais que não são lembrados. O Senhor manda te dizer que seremos sim influência onde quer que a gente for. Marque a diferença. E marcar a diferença aponta para ser exemplo dos demais, ser aferidor dos demais. Não seremos todos iguais, infelizmente, pelo facto de querermos ser iguais, porque nós seguimos vibe. Como agora que está a bater é a vibe do irmão Martins, maravilha, todo mundo vai. Se não tiver vocação para isso, não faça. Tenho dito, os meus filhos vão seguir a profissão que quiserem. Eu estou a sonhar que um deles vai ser sapateiro. A verdade é que ele não vai cozer sapato no caminhão de ferro. A verdade é que ele não vai cozer o teu sapato. Assim, tipo, o teu desmanchou um pouco, aquele chinelo que ficou já bibiana, não está a dar mais certo. Ele, não vai ser esse. Ele vai criar a própria marca, porque eu vou apostar nele. Não, pai, eu quero ser sapateiro. Não. Esse que você está a usar, Pierre Cardi, o nome do criador dessa marca, o nome dele é quê? E se o meu for um criador de marca, não é sapateiro também? E por que você está pensando em ser engenheiro? Se disser, pai, eu quero ser sapateiro, eu vou investir no que for necessário. Mas é para criar marca de sapato. Não é para cozer sapato que descoseu. Não é para colocar sola de sapato. E eu não tenho nada contra. Porque tá... Como é que está esse? Não, esse dá. Mas pronto.
o tacão tinha estragado, precisei de alguém que pudesse, pronto, não tenho nada contra esses irmãos, mas o meu vai fazer diferença. Aleluia. Eu disse, vai fazer? Assim mesmo não estou bonito. A pessoa que confeccionou a roupa, o nome dele é quê? Estilista, costureiro, sei lá. Ele não me deixou bonito. Se essa é a tua vocação, você não pode ser, ou não pode exercer influência nessa área, por quê? Você não pode exercer influência nessa área, por quê? Porque o Senhor está a nos chamar para exercermos influência. Seja uma influência, seja exemplo dos demais fiéis. Quero terminar aqui. Infelizmente, não somos tidos e nem achados. Ninguém nos conhece, porque o que fazemos não tem expressão. Sabe por quê? Porque não somos disciplinados no que fazemos. Começamos, envolvido algum tempo, desistimos do que estamos a fazer. Mas precisamos ser disciplinados, termos coragem, sermos persistentes no que estamos a fazer, desde que tenhamos certeza de que o que estamos a fazer é algo plausível, é algo bom, é algo da qual as pessoas amanhã vão se identificar. Sabe, quando você tem uma visão e essa visão é boa, ao encarnares isso, ela se torna mais forte do que a morte. Eu disse, ela se torna mais forte do que a morte. Porque até você pode morrer, mas pelo fato de teres transmitido para os demais, vai se materializar. Não entendeu? Todo mundo já ouviu a história da KFC, todo mundo já ouviu da persistência daquele coronel, que depois de ter criado a marca e já depois de ter sido aposentado, ele girou por pelo menos 1.004 restaurantes para comprarem a marca dele e ninguém aceitou. Só depois de 1.005, 1.006, recebeu o primeiro sim para fazer parceria com a marca KFC. Como KFC não é conhecido por todo mundo, então vamos falar da DSTV. O dono da DSTV, antes de morrer, ali, parece que nas regiões de Flórida, qualquer coisa assim, sei que é nos Estados Unidos, ele idealizou e queria ter uma estação televisiva, queria ter a DSTV. Quando idealizou, o normal era ter colocado a antena e os repetidores num lugar que tem altura. E a região não é montanhosa. Então ele precisou fazer montanha artificial. E isso levou tempo. O tempo que durou, ele ficou doente e morreu. Como ele passou a visão, os demais deram sequência do sonho que ele teve. E na altura da inauguração, quando o então responsável disse, olha, estamos aqui muito felizes para podermos testemunhar o lançamento ou da ida ao ar do sinal da DSTV. Tomara se o senhor fulano, o dono desta ideia, estivesse aqui para poder testemunhar, para poder ver aquilo que ele sonhou. Falou, foi um discurso longo. Quando ele deu lugar à esposa do visionário, diz o testemunho que a senhora disse, olha, eu não tenho muitas coisas, já com alguma idade, não tenho muitas coisas a dizer, mas gostaria apenas de também retificar o pronunciamento do nosso diretor, quando disse que, infelizmente, o senhor fulano, que é o meu marido, não pode ver a DSTV ir ao ar. Não. O meu marido viu tudo isso antes de nós. Por isso é que nós só estamos a materializar aquilo que ele viu. O que você sonhou, se você encarnar na verdade, pode ser mais forte do que a morte. Você pode passar, mas alguém vai dar continuidade. Idealize apenas algo bom para fazer. E enverede por esta área com persistência, com disciplina, com coragem. Não queira desistir facilmente.
Porque os ingleses dizem, don't give up. The best is yet to come. Não desista, porque o melhor ainda está por vir. Eu sei que dentro de 5, contem o tempo, 5, 7 anos no máximo, alguns dos que estamos aqui, outras pessoas vão perder sono para contarem essa história. O que hoje você não conta para ninguém porque te envergonha, amanhã você vai contar com muito prazer a desgraça que você viveu por causa do lugar onde Deus vai te levar. Você não entendeu? Sabe, hoje estão a me ver assim, né? Se eu vos disser que quando começaram a sair os facilites, aquela parte do fundo quando saísse, nós íamos assim ao lado do fogo, usavam assim, tipo uma chapinha ou uma faca para aquecer e colocar os 2 lados. Depois de tirar, tira, você cola e assim você tem que andar com aquele chinelo. E era aquele facilite assim grosso, não é assim fininho, não, havaiana não, era assim grosso. Uns era assim amarelo, mas um amarelo mesmo da minha cor, sinceramente, carregado. E quando você, ao colocar aquilo, ao andar, você não pode andar mais como alguém que está à vontade. Você tem que andar já com algum cuidado, porque pode rebentar. Hoje vocês conseguem notar isso em mim? Apertei mesmo de propósito para vos falar isso. Aleluia. Ontem era vergonhoso contar isso. Hoje está me cuiabué, porque Deus já me elevou. Hoje eu sou influência mesmo, irmãos. Mesmo que você não queira concordar, você vai ser isso também. Você pode baixar um pouquinho a sua cabeça. Olá, graça e paz, meus queridos irmãos em Cristo Jesus. Quero agradecer por teres assistido este vídeo. Se este canal tem abençoado tua vida, seja um parceiro apoiando este ministério. Basta acessar a descrição do vídeo. Não se esqueça de subscrever nosso canal. Siga-nos em todas as nossas redes sociais. Deus te abençoe poderosamente. Amém.